Olá, irmãos, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a este sábado, feliz sábado para todo mundo, onde nós estamos aqui para trazer uma live importantíssima a respeito da internacionalização de Jerusalém. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Essa live está acontecendo pelo YouTube, ou melhor, pelo Instagram, e em seguida será postada no YouTube. Portanto, quero pedir a você que já está chegando, que aperta aqui o aviãozinho do Instagram e envia para o maior número de pessoas. E também, se você puder reagir aí nos coraçõezinhos, você vai fazer com que mais pessoas venham assistir. Porque quando você fica ao vivo assistindo a live e reagindo nos corações, as pessoas são informadas de que você está assistindo e elas vêm então para poder ver a live. Tá bom? Com um tema escatológico, um tema profético, um tema bíblico que é muito importante para nós. A internacionalização de Jerusalém. Em seguida, ela estará no YouTube. No YouTube, essa playlist vai fazer parte, ou melhor, essa live vai fazer parte da playlist Israel e as Profecias, onde tem lives lá importantíssimas que você não pode perder. Você que está chegando agora também, se você deseja conhecer mais os aspectos da profecia bíblica, deseja conhecer mais profundamente a maneira de interpretar a Bíblia, o Apocalipse, os sinais, se você abre o livro dos profetas menores, maiores e não entende nada, você precisa fazer os meus dois cursos. Eu tenho um curso chamado Apocalipse Presente, que tem 11 aulas, e um curso chamado Escatologia do livro de Daniel, que tem 4 aulas. São 4 aulas de imersão no livro do profeta Daniel. E para você fazer esse curso, se você está no Instagram, você pode clicar aqui no link da minha bio e fazer o curso Apocalipse Presente, que tem 11 aulas profundas. Eu estudo Apocalipse, profecia bíblica há 22 anos e sou professor do tema há 17 anos e sou pastor há 13 anos. Então, eu tenho muito tempo de estudo a respeito desse tema e eu não só simplesmente te falo o que é aquele assunto, como eu te ensino a chegar lá, eu te ensino a interpretar. E eu estou fazendo isso com excelência para a glória de Deus em 2 cursos. Um chamado Apocalipse Presente, que tem 11 aulas, e um Escatologia de Daniel. Se você está no Instagram, você pode clicar aqui na bio e se matricular em qualquer um dos 2 cursos. Se você já está assistindo pelo YouTube, é só você clicar na descrição que tem aí o link para fazer o curso de Apocalipse e o curso de Daniel. Você vai encontrar também o número da minha chave Pix. Se você entende a urgência, a necessidade do anúncio profético, de que essa mensagem ultrapasse fronteiras e chegue nos mais longínquos lugares, se você entende a urgência da evangelização e quer apoiar este ministério, você também poderá fazê-lo através da chave Pix 32 99129 3528, que você encontra também na descrição desse vídeo. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, obrigado por este sábado na Tua presença de meio-dia, onde podemos falar sobre um tema bíblico. Obrigado pela liberdade de poder falar aqui do Apocalipse, das profecias, da Tua volta, dos sinais de Jerusalém. Obrigado, meu Deus, porque só o Senhor para preparar para nós momentos tão especiais, iluminar a nossa mente e nos dar condição de compreender a Tua palavra. Que cada pessoa que vem assistir essa live, que está nesse momento ao vivo ou que já está vendo esse vídeo gravado, tenha a sua mente iluminada, o seu coração seja abençoado pelo Senhor e tenha as áreas da sua vida tocada, vivenciadas por milagre, para a glória e o louvor do Teu nome. Assim é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando aqui. Eu tenho muita coisa para dizer-vos nesta manhã de sábado, manhã entrando para a tarde. Teremos muita Bíblia, muita coisa legal. Vou mostrar para vocês muitas coisas interessantes e vou ensinar para vocês algumas coisas na Bíblia que muito provavelmente você ainda não leu, você ainda não está por dentro, não é? E o grande tema, a Simone do Canadá está falando aqui. Bom dia, paz, os cursos são ótimos. Excelente explicação. Glória a Deus por isso. Obrigado, Simone. O tema de hoje é a internacionalização de Jerusalém. Porque, como você sabe, Jerusalém tem sido uma cidade internacional. Porém, esse tema de Jerusalém, cidade internacional, esse tema da internacionalização de Jerusalém, ele é um tema escatológico, é um tema apocalíptico, é um tema profético. Em maio, ou melhor, em 1947, a ONU, Organizações das Nações Unidas, em assembleia, decidiu que Jerusalém teria gestão internacional, já que era, como ainda é, uma cidade de disputa de judeus, cristãos e muçulmanos. Dessa forma, em 1947, a ONU decidiu que em assembleia que Jerusalém seria então uma cidade internacional. E o que isso tem a ver com Bíblia? Por que isso é tão importante para nós? Bom, muito bem, eu quero
iniciar esse tema falando da internacionalização, mas primeiro eu quero citar 3 referências bíblicas muito importantes para que de imediato, pela Bíblia, você compreenda por que a internacionalização de Jerusalém, ou Jerusalém como cidade internacional, é tão importante. E para isso eu quero iniciar com Lucas 21, 24. Lucas capítulo 21, 24, para que você entenda o aspecto escatológico. Diz assim o texto. Eu vou começar a partir do verso 20, não vou ler só o 24 não, para que o texto faça bastante sentido. Então, Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24, diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, Jerusalém, gente, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Versículo 24. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então nós temos aqui uma profecia de Jesus, palavra de Jesus, dizendo em Lucas 21, 24, que até que o tempo dos gentios se completa, em Jerusalém seria pisada por eles. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo cumprir-se, Jesus já havia profetizado. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém já passou por várias administrações internacionais, desde a sua fundação, desde a queda, né? Davi conquistou o Monte Ofel e construiu ali a cidade de Davi, e dominou toda a região, unificou o reino. Depois Salomão, seu filho, construiu o templo, não é? Onde a arca esteve ali, fez uma oração e adoração. E naquele momento, então, no reinado de Davi e Salomão, Jerusalém esteve unificada, o reino, a nação esteve unificada. Mas depois disso, quando Salomão morreu e vieram Jeroboão e Roboão, começou a divisão da nação, quando um foi reinar o reino do norte, 10 tribos ao norte, com sua capital Samaria, e o outro ficou reinando em Judá e Benjamim, nas tribos de Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. A partir dali nunca mais houve uma unificação real do reino. E Jerusalém, desde então, esteve sob domínio de vários povos, sejam babilônios, sejam assírios, e desde o início, né, com os egípcios, babilônios, assírios, medos e persas, gregos, romanos, bizantinos, mamelucos, o Império Otomano. Muita gente não sabe, Jerusalém esteve sob domínio do Império Otomano, turco-otomano, por 400 anos. Entenda essa coisa. Jerusalém esteve sob domínio internacional desde o início, e principalmente quando ela se torna a capital da nação de Israel, e Davi unifica, e depois, como eu disse, Salomão vem e constrói o templo, e depois da sua morte a nação sofre uma divisão de novo. Jerusalém vai tendo uma sucessiva mudança de liderança internacional. E Jesus traz essa explicação em Lucas 21, 24, dizendo que isso é para até que se cumpra a plenitude dos gentios. Na live de quinta-feira, a Quinta Escatológica com o pastor Ricardo Souza, eu falei sobre efeito centrífugo e efeito centrípeto. Eu disse que Israel tinha a função de atrair as nações para Deus a partir de Jerusalém, não é? A partir do plano de Deus para Israel, que era apresentar que os povos conhecessem a Deus através de Israel. E a igreja tem a função de levar o Cristo para as nações, para o mundo. Então são duas funções diferentes. Deus só tem um povo, mas ele tem um plano profético para Israel e ele tem um plano profético para a igreja. Desta forma, compreender a internacionalização de Jerusalém, dita em Lucas 21, 24 por Jesus, não é? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada pelos gentios. Você tem essa sucessão de impérios que dominaram Jerusalém. No tempo de Jesus era o Império Romano, e inclusive nós sabemos que depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, quando foi em 70 depois de Cristo, cumprindo a profecia de Mateus 24 e de Daniel capítulo 9, o Império Romano destruiu a cidade e o templo, não é? Depois disso, a cidade de Jerusalém esteve sob domínio bizantino, sob domínio mameluco, sob domínio otomano.
e depois sob domínio britânico. Sim, depois de ficar 400 anos sob domínio otomano, esse domínio ele teve fim por ocasião da Primeira Guerra Mundial, ok? Teve fim ali por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Inclusive a Primeira Guerra Mundial teve o papel, a função, teve a função de acabar com os impérios, né? De transformar os impérios em novas repúblicas. Então veja, por 400 anos Jerusalém ficou sob domínio otomano. Quando chega então o Império Britânico, liberta Jerusalém do Império Otomano e começa então aquilo que foi chamado o Mandato Britânico, que vai aí de 1916, 1917, essa área de 1916, 1917, 1918 até 1948, né? Que em 1917 tem a Declaração de Balfour, a famosa Declaração de Balfour, que diz que Sua Majestade vê com bons olhos a criação de um Estado na Palestina e do retorno do povo judeu. Isso tudo cumpre profecias bíblicas, irmãos, porque o profeta Oséias, ele disse, vinde tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, viremos e viveremos diante dele. Então, quando o profeta Oséias diz isso, ele está falando da diáspora, e 2 dias, você sabe, Salmo 90, versículo 4, e 2 Pedro 3,8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então a profecia de Oséias diz que 2 dias o povo estaria fora, 2 dias no Kairos, no tempo de Deus. São 2 dias para Deus, mas 2000 anos para nós. Então o povo de Israel esteve quase 2000 anos fora da sua terra e retorna, então começa a retornar cumprindo a profecia bíblica. E com essa declaração de Balfour, 1917, 1918, começa o mandato britânico. E vai até 1948, quando em 47, numa Assembleia da ONU, é decidido que 50 e poucos por cento do território ficaria com os judeus e 40 e poucos por cento do território ficaria ali com os palestinos. Então, desde ali, Jerusalém foi e continuou sendo cidade internacional. Mesmo nos dias de hoje, você perceba que para a maioria das nações do mundo, a capital de Israel é Tel Aviv, onde é exercido o poder político, econômico, não é? Eu estive em Tel Aviv com a minha caravana que eu organizei e liderei de peregrinos para Israel, em maio agora de 2022. Nós estivemos em Tel Aviv, estivemos nas principais cidades de Israel. Foi maravilhoso estar por ali. Estivemos 7 noites, né, 7 dias lá em Israel. E nós estivemos em Tel Aviv e ficamos admirados de ver realmente como a cidade é fantástica, maravilhosa. Nós estivemos em Jope. Foi tudo muito fantástico, maravilhoso. Estou até com um mapa aqui para mostrar algumas coisas para vocês. E também fomos para Jerusalém, obviamente. Se você me perguntasse, já antes de ir para Israel, qual é que eram os meus lugares preferidos em Israel, eu obviamente diria Jerusalém. E se você me perguntar qual o local preferido em Jerusalém, por ser um estudante da escatologia e do Apocalipse, eu diria a esplanada do templo, com o Muro das Lamentações e o Monte das Oliveiras. E você já nessa live vai descobrir por quê que eu estou dizendo isso. Então, apesar de ser exercido poder político e econômico em Tel Aviv, Jerusalém é a capital de Israel. É a capital reconhecida do povo, é aquilo pelo qual as pessoas, os judeus estão lutando, para que Jerusalém seja a sua capital. Afinal, é isso que está na Bíblia, é isso que está na profecia bíblica. Inclusive, eu quero, concordando com a profecia de Jesus em Lucas 21, 24, eu quero fazer a leitura para você de Romanos 11, 25, para você entender a importância desse tema. Romanos 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, este segredo, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Então, tanto Jesus como Paulo falaram de Jerusalém pisada pelos gentios até que a sua plenitude se complete. A plenitude dos gentios, irmãos, até que se cumpra a plenitude dos gentios, é uma expressão sinônima que você poderia utilizar, é até que o número de gentios se completem. Ou seja, em Atos capítulo 15, eu vou ler para você, em Atos capítulo 15, versículo 14, nós temos a revelação de Deus dizendo que do meio dos gentios Deus tem um plano profético com Israel, e que também tem um plano profético com a igreja, tem um plano profético com os gentios, que são um povo tirado de dentro dos gentios para cumprir um plano profético, e então cumprir aí a plenitude dos gentios. Atos 15, 14 diz:
expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, além de ter Israel, um plano profético para Israel, Deus tem um plano profético para a igreja, o chamando como povo separado, excluído, mas não o transformando em Israel. As profecias que dizem respeito a Israel, dizem respeito a Israel. As profecias que dizem respeito à igreja, dizem respeito à igreja. O texto bíblico, a Bíblia foi escrita dirigindo-se a três povos, aos judeus, à igreja e àqueles que são as nações. Portanto, há profecias para as nações, há profecias para Israel, há profecias para a igreja. Quando você junta esses três povos num só, você provoca uma desinterpretação do texto e uma desaplicação do texto, que é o que nós não queremos aqui. Agora eu quero te levar para Miqueias. Eu vou até fazer a leitura na linguagem de hoje. Eu gosto de usar duas Bíblias aqui, sempre uma mais pertinho da tradução original, e gosto de usar uma na linguagem de hoje para o público leigo que me ouve possa compreender melhor a sentença do texto. Miqueias capítulo 4, versículos 6 a 8. Presta atenção, diz assim: O Senhor Deus diz, virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, o Senhor, reinarei no Monte Sião, e daquele tempo em diante e para sempre eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser capital do país, a cidade mais importante de Jerusalém. Olha bem, irmãos. Em Lucas 21, Jesus está dizendo que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpra a sua plenitude. Romanos 11, 25, Paulo está dizendo que até que a plenitude dos gentios se completem, Jerusalém será pisada, internacionalizada, para que então Deus possa se voltar para Israel e salvar o Israel, apresentando-se a ele como libertador, como Messias que vem de Sião. Sião é um sinônimo para Jerusalém. Eu vou te mostrar isso na Bíblia ao longo dessa live. Então, aí quando chegamos em Miqueias capítulo 4, tem uma profecia muito importante, dizendo que Israel voltaria a ser nação, como voltou nos dias de hoje, e que Jerusalém voltará a ser a capital de Israel. Por isso que a internacionalização de Jerusalém, gente, é um tema tão importante. Por isso que compreender Jerusalém pelo aspecto da profecia bíblica é de suma importância. Está dando para os irmãos compreenderem o que está acontecendo? A internacionalização de Jerusalém profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, profetizada por Jesus, profetizada por Paulo, vivenciada ao longo da história, dita no profeta Miqueias que Jerusalém voltará a ser a capital de Israel, a cidade mais importante de Israel, e que Deus está de lá de Jerusalém como pastor olhando as ovelhas. Gente, essa profecia é muito importante. E não para por aí. Eu quero mostrar para você a magnitude da importância das profecias a respeito de Jerusalém no final dos tempos. E para isso eu vou te levar para o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então tem uma coisa aqui muito importante. O anjo Gabriel entrega para Daniel a profecia das 70 semanas, que se cumpre sobre o teu povo judeu e sobre a tua cidade, Jerusalém. Então, enquanto Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, enquanto Jerusalém está sendo habitada pelos gentios para que eles conheçam a Deus e a sua plenitude seja alcançada, e Deus então possa separar e tirar um povo de dentro do meio dos gentios por ocasião do conhecimento revelado em Jerusalém, essa profecia sofre uma pausa. Porque a profecia das 70 semanas, a profecia mais importante de toda a Bíblia, ela diz respeito ao nascimento de Jesus, a sua chegada, a sua morte e a sua ascensão. Essa profecia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E ela é dividida em 3 séries. 7 mais 62 mais uma. 7 mais 62 sob domínio de Jerusalém e o povo habitando lá. E a última semana, que não se cumpriu ainda, porque se cumpriram somente 69 semanas. Então, entre a 69ª semana e a última semana, há um hiato, há um espaço, um parêntese profético, porque entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª é justamente quando ocorre o tempo dos gentios, o tempo em que Jerusalém é pisada pelos gentios, até que se cumpra, então, a plenitude dos gentios. Por isso, da 69ª semana até a 70ª, Jerusalém é uma cidade internacional
e acontece então a sua internacionalização, como os líderes das elites querem seguir declarando Jerusalém cidade internacional. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo. Então a profecia de Daniel 9:24 diz que a profecia das 70 semanas, ela só tem o seu ponto final e definitivo quando Jerusalém estiver sob domínio do povo judeu, porque o anticristo fará com eles uma aliança por uma semana, que é a última das 70. Uma semana na profecia bíblica equivale a 7 anos. Portanto, isso é muito tremendo. E o ponto focal da profecia das 70 semanas é sobre o teu povo e tua santa cidade, sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. É tremendo, não é? Tá dando para compreender que profundidade, que coisa mais magnífica, gente, que coisa mais espantosa? E eu quero ainda continuar com você por aqui e quero te levar para o livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Viu aqui que eu te disse que eu ia te mostrar ao longo da live que Sião é uma expressão sinônimo de Jerusalém, apesar de haver o Monte Sião, assim como uma série de cadeia de montes, irmãos. Às vezes você conhece um monte em Israel pelo nome, mas aquele nome faz referência a uma cadeia de montanhas, uma cadeia de montes, por exemplo. Eu estive pessoalmente no Monte do Precipício, onde tentaram jogar Jesus, e cheguei na ponta do monte pelo lado do precipício, e também cheguei no Monte Carmelo. Tanto o Monte do Precipício como o Monte Carmelo, eles estão de frente ou de frente para o grande vale de Megido, o grande vale de Armagedon, que é o vale de Armegido, que significa montanha de Megido. E não é uma montanha, mas uma cadeia de montanhas que cerca então o vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha de Apocalipse, capítulo 16, 19, vão narrar ali. E eu estive ali olhando para o vale, ministrando para os irmãos que estão ali, e esse vídeo você pode ver na minha playlist da Caravana para Israel, que está no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial. E estou provando para você como que Jerusalém também é chamada de Sião. Zacarias capítulo 8, versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Então a cidade de Jerusalém inteira é chamada de Monte Santo, de Monte do Senhor, de Monte Sião. Essas expressões sinônimas são muito importantes nós aprendermos para as montanhas e os locais, porque essa geografia, esse relevo, essa cultura de Israel vai nos ajudando também a interpretar a Bíblia e, para nós aqui, que é mais importante nesse momento, interpretar as profecias bíblicas e o Apocalipse. Tá vendo como é que é tremendo? Tá vendo como é que é profundo? E se você quiser entender mais ainda a importância de Jerusalém, por que Deus chama Jerusalém de Sião, de seu monte, continua lendo aí o versículo 4 de Zacarias 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, está entendendo por que Jerusalém é tão importante? Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para homem, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um, contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus e o orvalho, e o farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos,
Como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor de paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º mês, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria. O jejum já não vai ser necessário, vai ser alegria e gozo. O jejum que o povo vai fazer vai ser alegria e gozo. Festividade solene, amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o seu favor. Está dando para os irmãos entenderem a importância profética de Jerusalém? E não para por aí não, irmãos. Deixa eu explicar para você a importância da internacionalização de Jerusalém, a importância de Jerusalém ser cidade internacional. Ela é profecia de Jesus, ela é profecia de Paulo, ela é profecia bíblica, até que se completem a plenitude dos gentios. Pastor, quando é que se completa a plenitude dos gentios? Quando o último número, quando a completude dos gentios que compõem a igreja for alcançado. Por isso a evangelização é tão importante, por isso a pregação é tão importante. Deixa eu ler para você aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. Olha que coisa tremenda. Eu vou começar do verso 1. Isaías capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. É sempre Jerusalém o objeto da profecia. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião, Jerusalém, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está aqui, irmãos, está na profecia bíblica. Está na profecia bíblica. Só que muita gente ignora essa sentença, ignora esse valor profético, o valor das escrituras, e por ignorarem as escrituras, perdem o tempo da sua visitação e sofrerão juízo. Porque na Bíblia, em Joel capítulo 3, Deus diz que não autorizou terra em troca de paz e que vai punir aqueles que repartem a terra de Israel. Você quer que eu te provo isso na Bíblia? Eu vou ler para você entender como que Israel e Jerusalém são tão importantes aqui dentro do aspecto da profecia bíblica. Vou ler para você o livro do profeta Joel. Aqui, ó. Vai passando Daniel, Oséias e chega em Joel. Joel capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Deus deu a terra ao povo de Israel. Jerusalém é a cidade do povo judeu, é a cidade de Davi, é o local de onde Jesus vai reinar. Ele não autorizou essa troca de terra em troca de paz e vai executar juízo para quem estiver fazendo isso. Gente, isso é muita Bíblia. Isso é muito tremendo. E você quer ver que eu vou te mostrar mais ainda? Gente, compartilha essa live para os irmãos. E eu ainda tenho muito que vos dizer. Eu vou mostrar para você agora esse juízo dito em Joel 3, mais explicado nas profecias, e vou mostrar para você por que é que eu fiz caravana para Israel e por que é que eu vou fazer de novo. Sim, porque você que está me assistindo, que tem o sonho de ir a Jerusalém, que tem o sonho de ir a Israel, você poderá fazer isso ainda. Eu fiz uma caravana em maio de 2022, Egito, Jordânia e Israel, e agora estou fazendo outra em novembro do ano que vem, novembro de 2023, que será Roma e Israel. Vou ministrar um estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, vou ministrar ali na Praça do Vaticano,
também no Coliseu e vamos ficar 3 noites ali e 7 noites em Israel, quando eu vou fazer outras ministrações e você que está assistindo terá a sua oportunidade. Entre em contato comigo, estou fazendo a caravana novamente com os meus parceiros da Gesher Turismo e nós teremos uma grande oportunidade de ir novamente em Israel e Jerusalém. E você que acha legal, acha bacana, mas não sabe por quê, eu vou te mostrar na Bíblia. Fica comigo até o final, que eu quero seguir te mostrando essas profecias da importância de Jerusalém e da sua internacionalização. Zacarias capítulo 12, livro do profeta Zacarias, nós lemos o capítulo 8. Agora nós vamos ler Zacarias capítulo 12. Livro do profeta Zacarias capítulo 12, versículo 3, diz assim: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. É muito forte, é muito forte. Deixa eu ler o versículo 2, que você vai entender mais ainda. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos que a erguerem se ferirão gravemente. Então, quando ele diz, no versículo 2, que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, e no versículo 3, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos que a levantarem serão esmagados, ele está dizendo isso porque o cálice de tontear, essa pedra pesada, é justamente o status de Jerusalém. Esse status de disputa por cidade internacional, de quem é que vai dominar Jerusalém, se é judeu, se é cristão, se é muçulmano, se são os três juntos, se ali vai ser a base do equivalente espiritual das Nações Unidas, que são as religiões unidas, e dali o anticristo vai exercer o seu reinado, e isso fica muito claro porque que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear e uma pedra pesada para todos os povos. Então, Jesus entrega essa profecia que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, porque ela está justamente, neste momento, entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª, cumprindo a plenitude dos gentios. E isso nos leva, gente, aqui para Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer Baruch Rabá Beshen Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então a profecia se cumpre, Jerusalém fica desolada, fica sob domínio internacional, fica pisada pelos gentios, fica então vivendo o parêntese profético da 69ª semana até a 70ª, e isso vai acontecer até que os judeus digam bendito o que vem em nome do Senhor, que é esse Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, até que então reconheçam e digam Baruch Rabá Beshen Adonai. Isso vai acontecer quando a plenitude dos gentios estiver acabado e então tiver iniciado a última semana de Daniel, a semana de número 70, que você também conhece pelo nome de tribulação ou grande tribulação. Puxa vida, mas quando é que vai se cumprir essa coisa de Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39? Para isso, para entender Jerusalém nesse cumprimento profético, nós vamos voltar ao profeta Zacarias, só que agora, no capítulo 13, nós vamos voltar ao profeta Zacarias, capítulo 13. Na verdade, nós vamos ler Zacarias, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 6, e nós vamos ler o Zacarias 14. Você vai ver que entendimento profundo para cumprimento dessa profecia de Jesus em Mateus. Então, Zacarias 12, 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e das súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Se você assistiu a nossa live de quinta-feira, a quinta escatológica, e me ouviu explicar lá por que é que Mateus 24:30 diz que se lamentarão e olharão para aquele a quem transpassaram, é uma referência a Zacarias 12:10. Continuando, para você entender esse cumprimento das palavras de Jesus, que vocês não vão me ver de novo, até que digam Baruch Rabá Beshen Adonai, Zacarias 13:6 diz: E se alguém, naquele dia que vocês olharão para aquele a quem transpassaram, de Zacarias 12:10, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa de meus
amigos. Então Jesus vai contar a história do Calvário, vai se apresentar e dizer, foi aqui que eu fui ferido, né? E ele está voltando com a sua esposa, conforme Apocalipse capítulo 19 e conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4 em diante, que eu vou ler para você. Glória a Deus, Neoneide, é muita bênção. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo está maravilhado, compreendendo muita coisa e vem mais por aí. Zacarias capítulo 14, versículo 4, cumprindo a profecia de Mateus 23, 39. Aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Irmãos, eu fui no Monte das Oliveiras. Foi tremendo, foi maravilhoso ter estado ali. Os meus 2 locais, eu disse que ao longo da live ia contar quais eram os meus locais e por quê. Meus locais preferidos são no Muro das Lamentações, onde nós fomos de noite, fomos de dia, orar ali, não é? E eu vou te provar na Bíblia aqui uma coisa muito legal. Então a esplanada do templo, local onde havia o templo. Por que é importante a esplanada do templo? Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu estou aqui com um mapa de Jerusalém e eu quero mostrar umas coisas bem legais para você. Tá vendo aqui, ó? Eu quero mostrar para você o local onde nós estivemos. Esse aqui, olha bem aqui, gente. Esse aqui é o mapa de Israel. Mapa de Israel, olha aqui. Esse é o mapa de Israel, tá bom? Nós estivemos aqui. E esse é o meu local preferido aqui, Jerusalém, ó. Jerusalém, deixa eu mostrar para você. Jerusalém, na direção do meu dedo indicador, nós estamos aqui, Jerusalém, ó. Foi aqui que nós estivemos. Em Jerusalém, por que Jerusalém, a esplanada do templo, é tão importante, gente? A esplanada do templo, ela se torna tão importante porque é ali onde está a cúpula dourada, o domo da rocha, que está o Monte Moriá, o local onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. E de frente para o Monte Moriá, de frente para a esplanada do templo, onde hoje existe o Muro das Lamentações, que nós estivemos ali, de frente para aquela esplanada do templo, está justamente o Monte das Oliveiras. E por que o Monte das Oliveiras é tão importante? Por que o Monte das Oliveiras é tão importante? Eu vou postar aqui em seguida mais uma foto, porque eu estive ali no Monte das Oliveiras com a minha caravana e eu pude ministrar no Monte das Oliveiras, explicando que é ali que os pés de Jesus vai estar, quando eu fiz a leitura desta passagem, de Zacarias 14:4, que diz, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Gente, quem é que é esse todos os santos que virá com Jesus pisar no Monte das Oliveiras no final da tribulação? É a igreja. Isso aqui implica em que a igreja tenha que ter sido arrebatada antes da tribulação. Versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mais frio, mais frio e gelo. Mas será, versículo 7, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém será habitada segura. Então você está entendendo por que Jerusalém é tão importante? Ela é a cidade de onde Jesus vai reinar, ela é a cidade de onde vai se cumprir a profecia para o milênio, gente. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Agora, eu quero falar uma outra coisa para você, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Você que está assistindo aí e está tentando entender agora a importância de Jerusalém, mas ainda não alcançou isso, ainda não compreendeu. Você fala assim, pois é, eu sei que citam aí uma profecia de bendito os que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. Onde é que está isso? Vamos lá, fica comigo. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos lá. É bênção, não é, gente? Gênesis capítulo 12 diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, porque aquele não se chamava Abraão ainda, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, Israel, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tem uma bênção muito específica, muito importante sobre Israel, a partir dessa nação que Deus forma em Abrão, e depois vai chamá-lo Abraão, pai de muitas nações, e dele criar Israel, e dizendo que eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E muita gente não entende por que tem que abençoar Israel. E eu vou provar para você, além de Gênesis 12, vou ler outra passagem bíblica para você, que eu tenho certeza que você ainda não leu, tenho certeza que você ainda não entendia esse tema, e você vai entender agora por que eu quis tanto fazer essa caravana que fiz em maio de 2022. Para Israel, e por que eu estou fazendo outra caravana para Israel em novembro de 2023. Primeiro, por todo esse aspecto profético de Jerusalém que eu te expliquei na live de hoje. Depois, porque eu estou lendo para você Gênesis 12, que Deus de Abraão, ou de Abrão, lhe muda o nome para Abraão e forma dele uma nação, e diz que abençoará aqueles que abençoarem o povo, a nação que surge de Abraão, e amaldiçoará a quem amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Na sua semente, no seu descendente. Paulo vai explicar isso mais tarde. Em Cristo, em Gálatas, é que vai ser bendita todas as famílias da terra. Isso é muito profético, isso é muito tremendo. É assim que se interpreta a Bíblia, e não de outra maneira, não tirando de trás da orelha, mas comparando Bíblia com Bíblia, Escritura com Escritura. É assim. E se você quiser entender mais biblicamente, profeticamente, por que o meu coração queima, e por que eu tenho desejo, e por que nós oramos por Israel, por que nós oramos por Jerusalém, por que é que nós fizemos uma caravana inteira com a maior parte dos dias lá, e por que nós vamos fazer uma agora com 10 dias, sendo 7 noites em Israel. Olha, irmãos, quando nós estivemos lá em novembro de 2023, eu creio que muitas pessoas que estão assistindo essa live, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo no YouTube, vão comigo para Israel em novembro de 2023. E nós vamos na Golden Menorá, naquele candelabro de ouro. Nós vamos no Instituto do Templo, onde está sendo confeccionado as peças para o terceiro templo. Vamos na esplanada do templo. E agora eu quero ler uma importante passagem bíblica para você que ama Jerusalém, para você que ama Israel, e para você que quer entender por que se faz peregrinação para lá, por que se faz caravana para lá, por que eu fiz caravana e por que eu estou fazendo outra. Eu quero ler para você uma passagem que eu tenho certeza que você que está assistindo essa live ainda não leu. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo no YouTube ainda não leu. E se leu, talvez passou por cima e não prestou atenção. Eu estou falando de 2 Crônicas, capítulo 6. Estou falando de um capítulo tremendo de 2 Crônicas, capítulo 6, onde Salomão vai fazer aquela poderosa oração de consagração do templo. Mas pastor, eu realmente nunca prestei atenção não. O que tem aí em 2 Crônicas 6? Para você entender do que Salomão está falando profeticamente, o que é que Salomão está orando aqui no capítulo 6, quais são o teor da sua palavra profética, o que é que vai acontecer, eu vou te lembrar, ao lado desse capítulo, um capítulo que você muito provavelmente conhece, esse sim, 2 Crônicas 7,14, que você muito provavelmente conhece, que você muito provavelmente sabe. É um capítulo que com certeza ele dirige as suas orações de arrependimento. Com isso você vai começar a entender a importância do capítulo 6, que já já eu vou ler para você. 2 Crônicas 7,14 é o famoso versículo que muita gente não sabe porque que tem a ver. 2 Crônicas 7,14, gente, é a conclusão da oração linda, maravilhosa de consagração e de palavra profética que Salomão fez no capítulo 6. Aí quando entra no capítulo 7, acontece a resposta de Deus a Salomão e a sua aliança com ele. E então as palavras de Deus em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Essa famosa oração que você faz nos cultos de oração, nas campanhas da sua igreja, que é 2 Crônicas 7, 14 e 15, ela é o resultado da aliança de Salomão com Deus, da consagração que Salomão faz após a construção do templo e depois de colocar então ali a Arca da Aliança e dedicar aquele altar e aquilo tudo a Deus e fazer essa poderosa oração do capítulo 6, onde ele consagra o templo, a aliança e fala com Deus e ora. Aí
agora que você sabe que 2 Crônicas 7:14 e versículo 15, versículo 14 e 15, que são tão importantes, que são tão profundos, que você repete tanto, é o resultado dessa aliança, eu quero te mostrar que os ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão atentos para quem ora por Jerusalém e para quem vai para lá. E eu vou provar para você na Bíblia que os ouvidos de Deus estão atentos à oração de quem vai para Jerusalém, Israel, orar, e quem ora por Jerusalém e quem ora por Israel. E eu vou provar para você que o homem mais sábio do mundo, Salomão, fez uma aliança com Deus ali. Deus ouviu a sua aliança, honrou esse pacto e disse: ok, Salomão, eu estarei atento ouvindo as orações de quem fizer aí. Agora, em nome de Jesus, você que está assistindo e que está com seu coração desejoso de ir a Israel e Jerusalém, vem comigo em novembro de 2023 e presta atenção nessa passagem. 2 Crônicas, capítulo 6. Olha que coisa poderosa que eu estou te passando aqui, essa palavra profética neste sábado. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33, diz assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro, eu sou estrangeiro, você que peregrina para Israel, você que foi para Jerusalém, Betânia está aí assistindo a live, você que foi para Jerusalém, para Israel comigo em novembro, Deus está falando de você aqui, presta atenção. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome, aleluia. Mas você que está assistindo essa live, você está entendendo a profundidade? Eu fiz toda uma contextualização para você com o tema de Jerusalém, cidade internacional, a internacionalização de Jerusalém nas profecias, e vim te mostrando a importância desse tema de Jerusalém estar sendo pisada pelos gentios, e mostrando a profecia a respeito de Jerusalém no fim dos tempos, e te mostrando a importância de peregrinar para lá, a importância de fazer caravana para lá. Pega aqui o raciocínio comigo. Gênesis capítulo 12. Vou formar uma nação a partir de ti, Abrão, e vou te mudar para Abraão. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E para ninguém ficar pensando que isso é um encantamento esquisito, eu vou ler de novo para você 2 Crônicas 6, 32, 33. Salomão termina a construção do templo, põe lá a arca da aliança do Senhor, dedica aquele templo, consagra aquele templo, faz uma oração com Deus, Deus ouve essa oração, ouve essa consagração, ouve essa aliança e responde que vai fazer desse jeito. Eu vou provar para você, presta atenção aí, eu vou ler para você direto. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33 e 2 Crônicas 7, 14 e 15. Porque o 2 Crônicas 6, 32 e 33 é a oração de Salomão pelo estrangeiro, Rodrigo, Betânia, Roberta, Neide, Mariângela, que foram para Israel, para Jerusalém. E a resposta de Deus a essa oração é o capítulo 7, versículo 14 e 15. Presta atenção porque isso é muito tremendo, irmãos. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Agora a resposta de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Aleluia, glória a Deus. Está dando para os irmãos entenderem, porque tem gente que fala assim, eu não entendo por que essa fixação de Jerusalém. Não entende porque não conhece Bíblia. Vivemos uma geração de pessoas que não conhece a Deus, não conhece nada da obra de Deus, da vontade do plano profético de Deus. Daniel 11:32 diz que um povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Quando o povo não conhece a Deus, ele é escravizado mentalmente, é escravizado espiritualmente, é escravizado culturalmente. Você que está me assistindo precisa conhecer Bíblia. Por isso que no início da live eu falei que eu tenho 2 cursos. Você clica na descrição do vídeo, ou clica na bio e faz o curso Apocalipse Presente, ou o curso Escatologia de Daniel, ou pode adquirir o meu livro Escatologia Esperança para o Nosso Tempo, que está no site da Amazon. É só você digitar o título, Rodrigo Oliveira, livro Escatologia Esperança para o Nosso Tempo. Irmãos, está na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Se o estrangeiro vier para aqui, para Jerusalém, por amor do teu nome, por amor da tua palavra, e orar por este lugar, eu te peço, ouve a oração do estrangeiro e atende a toda a sua oração para que eles conheçam o teu nome. E aí Deus responde, ok, farei isso, os meus olhos estarão atentos a esse lugar, o meu ouvido, a oração que se fizer ali, todos os dias, perpetuamente, irmãos. Isso é a palavra de Deus, glória a Deus. A Deise está falando, glória a Deus, forte essa mensagem. Então compartilha, gente, essa mensagem a respeito da internacionalização de Jerusalém, e concluindo com essa profecia, que eu tenho certeza que você que está assistindo essa live, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, você ainda não tinha lido 2 Crônicas 6, 32, 33 dessa forma. Eu tenho certeza que você que sempre trabalha essa poderosa palavra em oração de 2 Crônicas 7, 14, ainda não tinha meditado no capítulo 7 como sendo a resposta de Deus à oração e à dedicação do templo e à consagração que Salomão fez, como pedindo que Deus ouça a oração do estrangeiro em Jerusalém e lhe atenda em tudo. E Deus responde que sim, que os olhos estarão atentos, os ouvidos abertos ali para essa oração que se fizer todos os dias. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que não sabe nada de Bíblia. É preciso conhecer a Bíblia, é preciso conhecer a palavra de Deus. Eu quero ainda mostrar uma outra coisa para vocês antes de nós finalizarmos essa live. Isso aqui, irmãos, é um e-mail que eu ganhei com assinatura digital, com a logo da Embaixada de Israel. É que quando Israel fez 60 anos, não é, de restauração do povo, quando em 2008 se comemorava ali os 60 anos de Israel, né? No ano de 2008, eu estava lecionando teologia, escatologia, história de Israel num seminário, e eu idealizei ali criar através das salas de aula, daquelas salas de aluno, nós tínhamos ali 4 ou 5 salas. E aquele ano eu consegui que o seminário fizesse um congresso aberto ao público, onde nós falávamos da importância profética de Jerusalém em comemoração pelos 60 anos da restauração de Israel, 60 anos de profecia cumprida. Aí a Embaixada de Israel, né, me mandou esse e-mail, tá aqui, o selo, a logo, olha, eu tô mostrando para vocês aqui, ó, tá vendo? E aqui a assinatura. E o texto, e aqui Embaixada de Israel, olha, eu botei até no quadro, irmãos, tá vendo? Aqui diz, prezado professor Rodrigo, parabéns pela iniciativa, agradecemos a homenagem e desejamos sucesso ao senhor e aos seus alunos. Com o nosso cordial shalom, Paul Robert Phillips, assessor de Relações Públicas, e as assinaturas Embaixada de Israel no Brasil, Departamento de Comunicação, etc, etc, etc. Tá aqui, ó. Você tá vendo? Por que eu fiz esse trabalho, por que eu tenho maior orgulho de ter esse e-mail da Embaixada de Israel numa moldura. Na verdade, eu tenho até mais uma ali, eu fiz 2. Uma para levar para os lugares para mostrar e outra para ter no meu particular. Então tá aqui, um e-mail com assinatura, com a logo da Embaixada de Israel. E por que eu fiz isso? Porque eu entendo o que a palavra de Deus diz, porque eu estudo escatologia, eu estudo profecia bíblica, eu estudo história de Israel há 22 anos, irmãos. E fui chamado por Deus e pelo seminário para ser professor do tema em 2005. Eu leciono história de Israel, eu leciono escatologia desde o ano de 2005. Eu respiro Apocalipse, respiro profecia, respiro escatologia. E o meu peito queima do desejo de fazer com que você que está me assistindo compreenda as profecias bíblicas, compreenda a história de Israel, compreenda o Apocalipse. E quando nós nos enchemos do conhecimento, as nossas posturas, o nosso pensamento, ele muda. Entendeu, irmãos? E olha aí 2 Crônicas 6, 32 e 33 dizendo: atende, ó Deus, a oração de todo estrangeiro que vier a este lugar. Tá dando para você entender porque que nós estamos ali no Muro das Lamentações orando? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Quero te pedir em nome de Jesus, compartilha essa live. Ela já vai ficar salva aqui no Instagram e em seguida eu vou postá-la no YouTube. Dá o seu joinha, dá o seu like, comenta. Gente, às vezes nós maratonamos tantas seriados, tantas coisas e compartilhamos e contamos. Você viu o seminário e tal, e nós colocamos vida naquilo. Eu sempre digo que o valor das coisas
Está no tanto de vida que você dedica para aquilo, irmãos. Dedica para a palavra de Deus, assista, reassista esse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus grupos de Telegram, compartilha no seu Instagram, compartilha através do YouTube. Passa para as pessoas, irmãos. As pessoas precisam ouvir essa palavra e entender, porque elas ficam cheias de coisas que colocaram na cabeça dela e que não são bíblia e que não fazem sentido. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa as pessoas que estão assistindo essa live, abençoa as pessoas que estão assistindo esse vídeo no YouTube, fortalece, dá graça, dá poder e dá unção e liberta o teu povo pelo conhecimento. Obrigado por ter permitido com que nós pudéssemos estar aqui e fazendo essa live em honra e glória do teu nome para a compreensão profética do tema de Jerusalém. Em nome de Jesus, amém. Gente, beijo para todos, que Deus os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre você. Se você deseja ir para, ainda mais agora, depois dessa live, se você deseja ir para Israel, deseja ir para Jerusalém, você precisa ir comigo. Manda uma mensagem para mim ou manda uma mensagem no número de WhatsApp que eu já coloquei aqui nos meus stories. Não tem o banner ali com a minha foto e a foto da Roberta? Eu coloquei lá o telefone e a Gesher Turismo fez 3 formas de pagamento para você que deseja ir comigo. Você entra em contato com a Gesher Turismo e fala: eu quero ir na caravana do Pastor Rodrigo, Roma, Israel, em novembro de 2023. E vem comigo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Fica com Deus.